Então, pessoal, vamos lá, continuar nossas aulas de polinômios, certo? Lembrando que semana passada trabalhamos a ideia de polinômios, o formato, a característica, né, a composição dessa expressão algébrica tão conhecida. Lembramos também alguns conteúdos que nós falamos de monômios, né, a estrutura deles também, até a gente dar a sequência didática suficiente para isso. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, tá, pessoal? Logo mais à noite, hoje, 16 de agosto, né, aula de matemática, começando hoje. Vamos falar um pouquinho de operações com polinômios, certo? Nós já fizemos uma primeira atividade que nós vamos corrigir logo mais ao vivo no Meet. Um exercício já que ele já usa esse artifício, certo? Que é a redução do polinômio. A gente já usa isso com termos semelhantes. Vamos continuar utilizando em operações, tá? Então, a ideia de operacionalizar com polinômios parte do princípio também da mesma utilização que nós usamos na redução, tá? Então, bora apresentar aqui a tela para a gente ir logo ao ponto. Vamos lá. Então vamos lá, apresentando a tela para vocês, vamos conhecer como é que se faz a adição algébrica. Quando se usa esse termo adição algébrica, tá, pessoal? A gente tanto usa para adição como para subtração. A regra é a mesma, tá ok? Então vamos observar a primeira situação, que pergunta qual é o polinômio que representa o perímetro da figura. Pessoal, para quem não lembra, perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados, independente de quantos lados a figura tenha. Quando somamos todos esses lados, suas medidas, nós chamamos isso de perímetro. Como as medidas desse triângulo são expressões algébricas, são polinômios, né, pessoal? Vários termos. A gente só vai somar esses polinômios. Vamos somar A menos 3, somado com 2A mais 1 e A mais 10. Quando a gente soma tudo isso, pessoal, a gente vai partir daquele mesmo princípio de termos semelhantes, tá certo? Mesmo princípio, ok? Então vamos lá. Somando aqui A2 mais 2A mais 1, mais A mais 10, mais A menos 3. Nós vamos ter uma adição de polinômios. O que eu fiz aqui? Dei uma arrumada, tá, pessoal, nos termos, procurando os termos semelhantes. Por exemplo, não existe nenhum termo semelhante a 2A, tá, pessoal? Nesse primeiro conjunto. Mas quando você vai para os outros conjuntos, você vai perceber que esse termo 2A, 1A aqui, e esse outro 1A aqui, são semelhantes. Então, eu posso juntar os três e reduzir a um só, tá? Então, isso já é uma adição algébrica, tá, pessoal? Que é a mesma regra de termos semelhantes e de redução do polinômio. Então, 2A mais 1A, 3A, mais outro A, tá, pessoal? 4A, reduzindo aqui, ó. A mesma coisa que nós fizemos com a parte literal, que são letras, vamos fazer com a parte numérica, ó. 1 mais 10 menos 3. 1 mais 10 é 11 e 11 menos 3 é 8. Veja que a soma desse polinômio, ou seja, o perímetro desse triângulo corresponde a 4 vezes A mais 8. Nós reduzimos. Então, é a mesma regra que a gente utilizou para a redução de polinômios. Isso vale para adição e subtração, tá, pessoal? Vocês estão verificando que não existe uma situação que vai ter só adição e outra situação que vai ter só subtração. Elas estão aqui implícitas dentro de um mesmo problema. E aí vai surgir outras situações que nós vamos aplicar a mesma regra, tá? O que muda na multiplicação de polinômios? Na multiplicação de polinômios, a gente não interessa os termos semelhantes, a gente multiplica tudo, tá, pessoal? Todos os termos, independente se eles são semelhantes ou não. Vamos lembrar o que são termos semelhantes. Termos que apresentam a mesma parte literal, tanto a parte da letra como o expoente, tá, pessoal? Parte literal, letra e expoente. Então, vamos lá. De que maneira podemos representar a área desta figura? Nós temos aqui um retângulo, tem outro retângulo aqui, tá, pessoal? Tem as medidas. Nós sabemos que para achar a área de figuras com essas características, tá, retângulos, tá bom? A gente apenas multiplica as dimensões, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Uma das maneiras de representar a área é multiplicando essa medida x, que é a largura correspondente tanto dessa primeira figura como dessa, tá? Pelo somatório de 2x mais y, beleza? Então, nós chamaríamos 2x mais y o comprimento da figura conjunta, né, juntando as duas figuras, como aparece na imagem. E o x aqui a gente chamaria de largura, porque é a mesma largura correspondente para as duas figuras. Então, olha que legal como o livro explica muito bem. Então, basta a gente multiplicar isso aqui, ó, sabe? Multiplicar duas expressões algébricas, polinômios, tá, pessoal? Agora, tem um detalhe, pessoal. Esse número x aqui, né, a gente chama de número x, porque na expressão algébrica a gente usa essa linguagem, nós vamos multiplicar pelos dois termos que tem aqui dentro do parênteses, tá, pessoal? Então, ele se multiplica, ele se distribui
nesses dois termos. Então, eu vou multiplicar o x pelo 2x e o x pelo y. Quando eu multiplico o x pelo 2x, eu vou ter 2x ao quadrado. Mas por quê, professor? Lembre-se, aqui tem a mesma letra, e aqui tem expoente 1, e aqui também. Propriedades de potência, nós já estudamos isso esse ano. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, que é o x, a gente soma os expoentes. Então, x vezes 2x é a mesma coisa de 1 vezes 2, que é 2. X vezes x elevado ao quadrado. Soma esses expoentes. Lembrando, pessoal, que não é obrigatório colocar o expoente 1, tá? Ele não está aqui, ele não aparece, mas a gente tem que estar atento a isso. Também multiplicamos x vezes y. Cuidado para não estar colocando xy ao quadrado. Quando a gente multiplica, né, o mesmo número por ele mesmo, x vezes x, a gente soma os expoentes, mas aqui se trata de variáveis diferentes. Apenas a gente junta uma com a outra, ó, x vezes y, xy. Essa é a expressão algébrica, ou seja, esse é o polinômio que representa a área dessa figura. E nós utilizamos que a operação matemática para calcular essa área? Multiplicação. Ok? Então, prestem bem atenção. Normalmente, o professor, quando vai explicar no quadro, ele faz esse joguinho aqui, né? Mostrando que esse número que está aqui fora, que no caso é a letra, ela se distribui com todos aqui. Pergunta, se aqui tivesse 15 termos aqui dentro, esse x multiplicaria todos os 15? Todos os 15. Como eu disse na multiplicação, pessoal, não importa o termo semelhante. Todos os termos se multiplicam, tá certo? E aí, um resumozinho rápido aqui, ó. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando esse monômio por cada termo do polinômio. Lembrando que aqui a gente está multiplicando um monômio, que é uma expressão algébrica de um termo, por um polinômio. Podemos multiplicar polinômios por polinômios, ou seja, duas expressões que tenham mais de um termo? Podemos. Vamos para o próximo exemplo. Está aqui. Eu não vou nem citar esse exemplo. Vou direto ao ponto aqui. Ó. Veja, multiplicação de polinômios. Eu tenho x mais a multiplicado por x mais b. Aí, nesse caso, a gente tem que se organizar, tá, pessoal? Vamos lá. Como seria, né? Pela regra, a gente faria assim, ó. Primeiro, pegaria o x como base e ele vai multiplicar esses dois aqui. Quando terminássemos com o x, a gente usaria o a, tá certo? Então, vocês veem que o livro aqui, ó, ele já até separou as multiplicações, ó, bem bonitinho. Ó. X vezes x, aqui. Aí ele pega x vezes a, que é esse x daqui com esse a, tá aqui. Agora ele vai usar o b vezes x, tá? E b vezes a. Veja que todos os quatro, né, elementos aqui dos termos, eles se multiplicaram. X vezes x, não se esqueçam, repete o x e soma os expoentes, aqui são números iguais, né? O valor desse x é igual a esse, então x ao quadrado. A vezes x só fica junto aqui, se trata de letras diferentes, então só junta. O mesmo caso b vezes x, e o mesmo caso de b vezes a ou a vezes b, a ordem não importa. E o polinômio fica assim, tá, pessoal? Organizado dessa forma, tá certo? Então, só lembrando, tá, pessoal? Multiplicação de polinômios não se considera termos semelhantes, multiplica-se todos os termos. A adição, subtração, voltando ao início aqui da aula, a gente considera sim os termos semelhantes e já usamos isso na última atividade, quando falávamos em reduzir polinômios, tá? O exercício de hoje, lembrando o primeiro exercício, a página 24, questões 1, 2 e 8. Lembrando que na aula ao vivo hoje eu explico esses exercícios também, para a gente colocar. Depois da correção da atividade da semana passada, é postado o vídeo explicativo e as atividades iniciais, ok? Então, assistam o vídeo quantas vezes forem necessário, galera. Aproveita que vocês têm um vídeo gravado. A gente se vê mais tarde.